Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindo ao Minuto Saúde UMC. Estamos hoje com o Dr. Eduardo Fonseca. Dr. Eduardo, ele é radiologista, ele é especialista em neuroradiologia e é nosso responsável técnico pelo UMC Imagem. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Dr. Túlio. Obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eduardo, eu queria conversar com você hoje sobre exames de imagem com contraste, né? O que é esse contraste? Para que ele serve? Certo. O contraste, ele é uma substância que a gente injeta na veia do paciente na hora do exame. E o objetivo dele é justamente o de realçar os nossos órgãos. Então, quando a gente consegue realçar o órgão normal, o tecido normal do paciente, isso ajuda a gente a identificar lesões nesses órgãos. Por que tem tanto medo de contraste? Ele pode trazer algum problema para as pessoas? Olha, poder pode, mas são condições muito raras, situações muito raras. A principal delas é a possibilidade de reações alérgicas. Só que hoje em dia, com os contrastes mais modernos, isso é muito raro mesmo. Quando o paciente fala que tem alergia a iodo, qual que é o cuidado que tem que se ter para fazer um exame desse? O paciente que ele já chega falando que tem essa alergia, primeiro a gente tem que entender que alergia foi essa que ele já apresentou. Será que foi mesmo uma reação alérgica ao iodo? Mas se a gente entender que sim, mesmo assim é possível fazer um exame com o uso do contraste, se o contraste for realmente necessário para esse paciente. Às vezes um exame sem contraste já pode resolver o problema, a situação clínica. Mas se o contraste for indicado, é possível a gente fazer. Temos alguns cuidados, né? O principal deles é a gente fazer uma medicação antes do exame, para reduzir o risco de uma reação alérgica. Então, não necessariamente alguém que fala que tem alergia a iodo, ele não pode ser submetido a um exame contrastado. Tem casos e casos e deve ser avaliado de forma muito pessoal e personalizada. E isso que você falou é importante, né? Pesar risco-benefício, né? Esse exame que o paciente precisa fazer, ele precisa do contraste? Se ele precisar, tem como, com medicamentos, ele fazer com segurança, é isso? Sim, tem como fazer com segurança. A gente faz uma medicação antes que reduz muito o risco dele apresentar uma nova reação. Perfeito. E a ressonância magnética tem contraste também? É a mesma coisa? A ressonância também é um exame que pode ser realizada com contraste e quimicamente é outra substância, né? É outro tipo de substância, mas também é um contraste para o método ressonância magnética. E tem algum cuidado que se deve ter especial com esse contraste? Alguma pergunta que se faz para o paciente? Alguma situação em que ele não pode fazer o exame? Se o paciente já apresentou e vem com esse relato para nós, a gente tem que ter o mesmo cuidado, né? Então, de reação alérgica, embora seja ainda menos frequente do que com o contraste da tomografia. E um outro cuidado que normalmente a gente tem é se o paciente tem uma boa função renal, ou seja, se os rins do paciente funcionam bem. É um cuidado que a gente também tem que ter com o contraste da tomografia. Então, basicamente, fica aí na mesma coisa, função renal e possibilidade de alergia. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Minuto Saúde UMC.